como você está? Tudo bem, Thalita? Boa tarde a você, aos amigos aqui da nossa querida TVT. Só quero também pedir desculpa que eu estou com uma tossinha aqui, então às vezes posso dar uma escapada aí, mas está tudo em É ordem. geral, professor. Está todo mundo com essa tosse, né? Fiquem É, tranquilos, fica tranquilo. Vamos falar sobre crise hídrica, né? Vamos nos andar sobre o que acontece neste momento na África. E eu queria que você começasse nos contando a origem da revolta desses povos que fazem parte então, do continente africano. O que está acontecendo? olha, está acontecendo tanta coisa naquela nossa África, de lá todos nós saímos da África, né? Eu adoro a África por esse motivo primeiro, né? Nós somos originários de lá. Mas tem um segundo motivo. Uma parte grande da África, o norte, é todinha árabe. E uma outra parte, fora essa aí que é muçulmana, abaixo do Saara também tem uma faixa grande de países muçulmanos, né? Como eu estudo o Islã, estudo o mundo árabe, e, bom, o que está acontecendo na África não é todo mundo que está percebendo, né? Depende da forma do enfoque. Os meios de comunicação ajudam a piorar as coisas no sentido de ocultar a verdade, no sentido de confundir a opinião pública, mas o que está acontecendo na África é um levante popular em muitos países contra a dominação imperialista, especialmente francesa. Não quer dizer que outros países, como Inglaterra, Estados Unidos e outros da Europa, também não continuem exercendo influência no continente, mas a da França é impressionante. E nós vamos ficando sabendo aos poucos, e a mídia não divulga, e nós vamos falar aqui para os nossos telespectadores, a real, qual é o real mecanismo de dominação que a França continua utilizando desde que a sua última colônia, e foram 20, ela se libertou, não é? Qual é esse mecanismo? Esse mecanismo é o mecanismo da economia, do dinheiro. Eles saíram da África, mas eles, e quem fez esses acordos na época foi o Charles de Gaulle, aquele marechal que participou da resistência contra o nazismo na Segunda Guerra, né? Ele se exilou na Inglaterra e depois, claro, que tomaram, os aliados chegaram até Paris, ele chegou junto, né? Participou. E mais tarde ele vira presidente da França. E quando ele percebeu que a maioria, ou quase todas as colônias francesas iriam se tornar independentes, a que se tornou independente com muito sangue, por assim dizer, foi a Argélia, que acabou se independizando em 1962. Mas outras, muito antes disso, 58, 60, 61, foram tornando independente. E ele, para evitar revoluções em muitos países, como aconteceu na Argélia, ele fez, digamos assim, acordos bilaterais. Ele propunha a assinatura de um tratado, de um termo de cooperação, onde, tudo bem, vocês são independentes, nós respeitamos, mas tem uma série de coisas aqui que nós podemos continuar fornecendo para vocês. Vocês vão ter uma série de relações conosco, vão ter que nos dar preferência para algumas coisas, nossas empresas vão gozar de isenção de impostos, etc, etc. E os países que se independizaram aceitaram os termos. Mas tem uma coisa pior ainda. O que é pior? O que é pior é a moeda. Os países se tornavam independentes e não criavam as suas próprias moedas. A moeda é o maior símbolo, o maior sinal de que um país é verdadeiramente independente. Em 1822, 7 de setembro, o filho do rei de Portugal declarou a independência da colônia, né?
a matriz, né, não concordou, etc., mas acabou aceitando um tempo depois. Nós criamos nossa moeda. Não podíamos continuar usando a moeda, né, do país que nos colonizava. Ali na França isso não aconteceu. Que moeda eles usavam? O franco. Tinha franco francês, deu franco suíço, né? Eles criaram lá, olha aí uma imagem do franco CFA, né? E Banco d'État de l'Afrique, olha só que coisa. Então, esta moeda era impressa não no Banco Central dos países que se independizaram. Essa moeda era impressa no Banco Central francês, não é? Então, ela, depois que criaram o euro na Europa, eu não lembro exatamente a data, 94, 95, esta moeda deles da África, como o franco francês desapareceu, deu lugar ao euro, esta moeda deles continuou circulando lá na África, continuou sendo impressa pela França, mas tem como referência agora o euro e não mais o franco francês, que não existia mais. Qual é o problema disso? O problema disso é que, como eles não têm banco central, quem determina a flutuação, quantidade de moeda em circulação, juros, etc., é o Banco Central Europeu. Por quê? Nós temos aqui um Banco Central e, inclusive, estamos travando com eles uma luta titânica para baixar os juros, que agora vão começar a cair em conta-gotas de meio ponto, né? Quando deveriam já cair numa tacada só, uns 2,5, 3, né? Então, esse Banco Central, e igual a ele no mundo inteiro, o Banco Central cuida da política monetária, quantidade de dinheiro em circulação, ele põe mais dinheiro, tira dinheiro, ele cuida das reservas, ele fixa o câmbio, né, com relação a outras moedas, o câmbio oficial, né? Bem, e para não bastasse isso, a França imprime as moedas, estes países que ficaram independentes, se tivessem superávit na balança comercial, o dinheiro deveria ficar guardado em Paris e não com eles próprios. Então é uma situação muito difícil que eu pessoalmente, estou vendo com muita dificuldade assim para você conquistar uma verdadeira independência, não tendo um banco central nem podendo produzir a sua própria moeda, né? Para piorar as coisas, tem 14 ou 15 países que aceitam esta moeda. Para dividir mais ainda, eles criaram 2 tipos de CFA. CFA significa Communauté Française de l'Afrique, né? Comunidade Francesa da África, CFA, né? Então, para piorar as coisas, eles criaram 2 tipos de franco CFA. Um que tem uma sigla OAX, outro que tem OX não sei o quê. Então, digamos que 7 usam e o outro lado mais 7. Eles têm o mesmo valor, mas eles não são conversíveis. Se você vai para um país que aceita o outro tipo de CFA, você tem que fazer o câmbio, né? Então, é uma situação muito difícil. Eu apoio não como analista, mas como militante da solidariedade internacional, eu estou dando o maior apoio para todos os movimentos de libertação, independente de perguntar se ele é de esquerda ou se ele é de direita, ou imagina esse Brahim Traoré lá de Burkina Faso. Eu acho que esse cara é um revolucionário, mas vamos aguardar aí para... Eu vi os pronunciamentos que ele tem feito. Então eu estou apoiando a luta de libertação, mas eu sei da dificuldade, porque mesmo que eles expulsem os franceses, e eu acho que vão conseguir, a França vai retirar suas tropas de vários países, de medo, vai retirar, mas e a moeda? Eles vão ainda continuar dependente de uma moeda impressa pelo imperialismo francês. Então, eu estou sinceramente muito preocupado, por um lado apoio, mas por outro lado não consigo enxergar saídas tão fáceis. Um conjunto de países que se reúne em uma sigla chamado CDAO, né? Vamos falar dele daqui a pouco,
eles estão pretendendo criar uma moeda deles, que já tem até nome, chamado ECO. Não conseguiu sair do papel até agora. Estão falando que em 2027 talvez isso aconteça, mas eu não tenho certeza, né? Bom, no primeiro momento, a África é uma África ardente, uma África rebelde, uma África revolucionária. E nós devemos, sem a menor sombra de dúvida, apoiar todos esses movimentos, essas rebeliões, essas revoltas, essas revoluções, seja o nome que você queira dar. Perfeito. Eu queria te ouvir agora, professor. Eu tive um probleminha de conexão, não sei se vocês perceberam, e eu caí agora no final dessa sua última explicação. Então, eu acho que você não falou ainda sobre isso, as perspectivas, né, em relação aos conflitos que acontecem na África. Não, mas eu até não falei também, eu acabei entrando na moeda, eu queria ver se conseguia explicar rapidamente essa sigla, CDAO. Pode Vamos ser? retomar, então, nessa sigla, a reunião aí de alguns países, né, da África. Vamos partir daí para depois, então, falar sobre perspectivas em relação ao continente. Pode ser? Pode ser sim. Acabei de ouvir agora em espanhol uma russa que tem um canal maravilhoso e eu já dou a notícia para vocês porque eu me identifico muito com a linha que ela adota, né? Bom, essa sigla, olha aí, esses são os chefes de Estado desse que é Comunidade Econômica dos Estados Africanos da África Ocidental, CDAO, né? Essa organização é uma organização do tipo Mercosul, União Europeia, é uma organização de integração regional, que tem objetivos no limite muito além do que cair barreiras alfandegárias, tirar as taxas de importação e exportação, permitir que você trafegue sem passaporte. Não, é muito maior, até uma moeda única. Então é positivo estas organizações. O Mercosul é um dos mais antigos e está muito atrasado. Agora, eles são mais antigos que o Mercosul e não conseguiram criar sua moeda ainda. Então, nós não podemos também criticar muito o nosso querido Mercosul, que é de 85. Eles criaram essa organização em 75. É claro que ela foi aperfeiçoada 18 anos depois, em 93, eles fizeram um novo tratado, um novo aditivo, né? Aditivo ao tratado original, que chama Tratado de Lagos. Lagos é um dos estados existentes na Nigéria. Então, esse tratado cria esta organização, não é? A questão principal é esta questão da moeda que eu coloquei aqui. E estes países, hoje o CDEAO, ele tem exatamente 14 países membros. 3 estão suspensos. Burkina Faso, Mali, e tem mais o terceiro que eu não lembro. Por quê? Porque países que tiveram o que eles chamam de golpe de Estado, né? E agora o Níger provavelmente vai ser suspenso também, porque teve um golpe semana passada, ou retrasada, foi dia 26 de julho o golpe, né? Acho que já tem 2 semanas. Então, o problema é que os países que restaram, então são 14, 15, restaram aí uns 11 ou 12, eles também estão divididos. Uma parte é amiga da França, a outra parte está mais ou menos solidário para o que está acontecendo no Níger, especialmente os vizinhos. O terceiro país que eu esqueci é Mali, era Mali e Burkina Faso, ao a Nigéria, que também é membro disso, ameaçar invadir o Níger para reconduzir o seu presidente deposto, Bazoum é o sobrenome dele, né? Ao falar isso, o Mali e o Burkina Faso, que são fronteira de parede de país aí do Níger, já disseram, se a Nigéria entrar, nós vamos ser solidários ao Níger. Então pode ter uma guerra regional. Mas quando falar nas perspectivas, eu vou tratar desse assunto, né? Então eles estão divididos, não é? Não sabemos aí que perspectiva exatamente esta instituição vai adotar. É isso. Beleza, vamos continuar então agora falando sobre as perspectivas de fato, se vai haver guerra regional,
se Estados Unidos podem intervir, se a França pode intervir nesses conflitos. Eu quero a sua avaliação, professor. Tá. Essas imagens são muito bonitas. O povo, você vê, essa ali é a bandeira da Turquia. Então, é porque esses países que estão se independizando agora, a maioria deles são muçulmanos, né? E você vai ver aí nas imagens, vamos ver se aparece, mas muitas bandeiras, lá, a bandeira russa lá no fundo tremulando, né? Há 2 semanas, lá em São Petersburgo, o Putin fez uma reunião, lá outra bandeira russa, onde ele fez um discurso que ele diz que vai mandar grãos gratuitamente para os países da África. Você sabe, a imprensa não noticiou muito não, sabe? 54 países africanos estavam presentes na conferência do Vladimir Putin, 49. Acontece que chefes de Estado eram 19, mas outros países estiveram presentes. Às vezes o Lula não vai num evento, mas ele manda o Celso Amorim, é o Brasil estando lá. A imprensa só divulgou 19 chefes de Estado, né? Mas foram 49 países presentes. Então a África, de forma muito firme, se coloca ao lado da luta anti-imperialista na África, especificamente contra a França. Bom, como é que eu vejo as perspectivas aí, né? Eu vou traçar 3 cenários, aí como eu sempre digo, né? Quando são 2 cenários, a chance de eu acertar é 50%. Agora, com 3 cenários, né? Mas o primeiro cenário, que é a possibilidade de soldados de fora do continente entrarem, a França fazer uma intervenção, os Estados Unidos fazerem uma intervenção. Esta hipótese existe, mas hoje eu acho que ela está muito remota. Mas existe, né? Bem, porque os Estados Unidos têm interesse. Tem 1.000 soldados lá no Níger. Tem uma base militar que custou $500 milhão. É uma base que não tem avião, só tem drone. Mas tem drone ali que tem 10 mil quilômetros de autonomia. Pode bombardear qualquer país da África e voltar para a base. E se esse governo novo do Níger, né, propuser para os Estados Unidos o desmonte dessa base, eles vão acatar, né? Então, existe sim a possibilidade dos Estados Unidos fazerem uma intervenção, como eles já fizeram em muitos países do mundo. Isso não seria o primeiro, né? Mas eu acho esta hipótese, nesse momento, mais remota. A segunda hipótese, aí eu acho que a chance existe, é uma guerra de africanos contra africanos, né? Mas veja, já acontece guerra de africanos contra africanos, é verdade. Dentro do Níger, tem guerras de africanos contra africanos. Tem uma guerrilha fundamentalista muçulmana, que eles são terroristas, né? A gente fala guerrilha, mas a guerrilha é apenas um modo de agir. Eles não são guerrilheiros tradicionais, eles são terroristas. Eles sequestram crianças, meninas, obrigam-nas a se prostituir ou casar com os seus soldados. É o braço da Al-Qaeda lá dentro do Níger, chama Boko Haram, né? E eles são nigerinos. Então é africano contra africano. O que eu estou querendo dizer aqui, existe a possibilidade de militares africanos brigando contra militares africanos. Uma guerra, então, regional entre exércitos. Bem, essa possibilidade eu diria que existe, mas eu não estou apostando nela. Por quê? O país mais forte, que tem o exército mais preparado, que é a própria Nigéria, ele pediu autorização do Senado para invadir o Níger e o Senado falou não. Mas eles estão articulando a invasão mesmo à revelia do Senado, que nem o Bush filho fez. Ele invadiu o Iraque em março de 2003, à revelia da decisão da ONU, porque ele sabia que se pedisse autorização, a ONU rejeitaria, né? Então, pode ser que a Nigéria insista em fazer isso, mas eu estou apostando que isto não vai acontecer. Mas a chance é pequena. E a última hipótese que eu estou apostando, a terceira, é que não vai acontecer nada. Os países que
mesmo os que são amigos da França, vão observar a evolução das coisas e acho que não, vão avaliar que não há clima para uma atitude do tipo invadir o Níger, porque agora tem a Rússia, agora tem a China. Então, esse é o cenário que eu estou desenhando. Nas próximas semanas, esse assunto não vai sair da nossa pauta tão cedo. Professor, vou aproveitar nossos últimos minutos. Você que sentiu falta da gente comentar mais assuntos, eu quero noticiar aqui, ao lado do professor Lejane Mirhan, que estaremos diariamente aqui na tela da TVT com o programa Geopolítica em Foco, todos os dias às 10h30 da manhã, a partir de segunda-feira. Professor Lejane Mirhan, sociólogo e escritor, trazendo as análises das principais notícias do mundo. Eu estou junto nessa empreitada, vou estar junto aqui com o professor Lejane Mirhan, ajudando a levar as notícias aqui para quem nos acompanha. Então, todos os dias, a partir de segunda-feira, Geopolítica em Foco, às 10h30 da manhã, de segunda a sexta, meia horinha, né, professor, em que a gente vai avaliar as principais notícias de vários portais, não só os mais conhecidos, não. Conta mais para a gente, professor, também. Olha, Thalita, essa aí é a grande notícia. Eu diria assim, que a TVT vai ter, digamos assim, vai ser a TV alternativa do YouTube que tem a maior carga dedicada ao noticiário internacional. Mas não é uma simples notícia. Nós vamos analisar os acontecimentos. Então, o que hoje é meia horinha, que é todas as quartas, e vai fazer 5 anos que nós estamos aqui, que não vai acabar, né? Agora a TVT nos concede mais 2h30. Então, meia hora todas as manhãs, das 10h30 às 11h, ao vivo. Claro, um ou outro dia pode ser que a gente possa fazer gravado, né? Mas vai ter também um bloco que vai ao ar um dos dias chamado Fala aí, Professor. Nós vamos responder dúvida dos internautas que vocês vão perguntar diretamente no meu zap. Pode ter também, eventualmente, uma pequena entrevista sobre um tema com um cara que é muito especialista, tudo conduzido pela competente jornalista, nossa amiga querida Thalita Galli. Então eu fiquei muito feliz com essa decisão da TVT. Quero parabenizar aí toda a direção. Vou me esforçar, espero que tenha saúde para cumprir esta jornada por mais alguns anos com vocês. Obrigado por tudo.